Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Simples Não É Fácil. No vídeo de hoje eu vou trazer um fundo aí que atua bastante no setor de varejo, tá? Um fundo aí de tijolo, bem conhecido, RBVA11, tá? Rio Bravo, Renda e Varejo, no caso aqui, né? Eu vou trazer alguns dados aqui do fundo, tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, mas o intuito aqui é mostrar alguns indicadores aqui que apontam que ele está com desconto, vamos dizer assim, né? Não se esqueça de comentar aí se você já investe nesse fundo imobiliário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aí desse segmento, no caso de que pega aí o setor de varejo, ok? Então vamos descer aqui, mostrar para vocês aqui alguns indicadores, né? Hoje a liquidez diária do fundo está em torno de 1,6 milhões por dia. O último dividendo dele foi em torno de 90 centavos por cota. Isso representa o dividend yield de em torno de 14,79%. O patrimônio líquido do fundo está em torno de 1,7 bilhão. O valor patrimonial, o valor sugerido que a cota fosse cotada a R$ 107,59. E hoje ele tem essa assimetria de risco, porque está sendo cotado a R$ 79,80. Né? Então tem essa assimetria de risco aí. Né? O preço dividido pelo valor patrimonial dele é interessante, abaixo de 1. Né? Isso deve também ser considerado. Né? Só por esses indicadores a gente já consegue ver aqui que, no caso, ele tem já um desconto. Né? Quando a gente desce aqui, a gente já vê que ele paga o dividend yield em torno de 1% já ao mês. Né? Descendo mais, a gente consegue ver aí que ele está entregando uma queda aí em torno de quase 25% em 12 meses, né? E isso aí, no caso, você já vê que também tem como fazer uma boa simetria de risco, né? Olhando risco e retorno. O fundo hoje conta com 72 ativos em 11 estados, tá? Passando aqui, ó, mostrar algumas coisas que são mais detalhadas, que tem no investidor 10, né? E aqui, no caso, ele tem uma taxa de administração de 0,35% ao ano, tá? O número de cotistas dele é um pouco mais de 63 mil. E aqui, no caso, a vacância dele está em torno de 4,8%. Tá? A quantidade de cotas emitidas foi em torno de 15.614.294 cotas. Tá? E, deixa eu ver se tem mais algo para me trazer para vocês. O dividend yield dele está bem interessante, né? Como mencionei para vocês. E aqui, tem como você olhar aqui quanto ele está pagando, que já pagou em torno de R$ 1. Bastante tempo, tá? E agora ele pagou 90 centavos nesses últimos 2 meses. Né? Aqui tem como você comparar aqui, ó, o dividend yield dele em relação aos pares dele. Ele só perde aqui para o BRCR11, apesar que, se eu não me engano, esse setor aqui é de dados corporativos, tá? O preço dividido pelo valor patrimonial dele está bem interessante. Aqui no caso ele só perde aqui para FLMA11, eu não conheço esse fundo imobiliário. E aqui, né, também ele perde aqui no caso o BRCR11, né? Mas, se eu não me engano, ele realmente é de lajes corporativas. Né? Quando a gente passa para o relatório gerencial dele aqui, a gente consegue ver que o fundo performou muito bem em relação ao IFIX, né? Aqui no caso é a rentabilidade desde o início, né? Mostro para vocês aqui, né? Ele entregou uma performance bem superior ao IFIX, em torno de mais de 180%, e também performando acima do CDI. Né? Esse daqui é o CDI, aqui é o fundo e aqui o IFIX. Né? E também a gente consegue ver aqui, ó, esse é esse? Não. Aqui, ó. Trocar outro. Hoje está mostrando aqui atualizado, né? E ver se o fundo desfez de algum ativo, mas aqui é desde o mês de novembro. Aqui melhor aqui para mim. Aqui desde o mês de novembro aqui, né? O fundo tinha aqui em torno de 82 locações aí, tá? Nos imóveis. A maior parte deles detentores são a Caixa e Santander, né? Maior representatividade aí, né? E olhando bem aqui, apesar dos dois ter boa parte aqui, tem umas outras empresas aqui bem conhecidas, Açaí, Centauro, Reno, Itaú, né? Grupo Pão de Açúcar, né? E aqui tem como você ver aqui
o patrimônio do fundo, né, onde eles detêm a maior parte dos imóveis, 60% está aqui em São Paulo, 18% em Rio de Janeiro, 9% em Minas Gerais, e o resto diluído aí, né, por todo o Brasil. Né. Descendo, talvez tenha mais algum indicador para passar para vocês. Mais isso. Quando a gente passa aqui por resumo, aqui no caso aqui, a gente consegue ver aqui no caso, o dividend yield dele está bem atrativo, bem interessante, tem como você travar esse dividend yield dele, né? Tem uma simetria de risco-retorno, né? Então, o fundo aí ele está sendo cotado abaixo de alguns múltiplos dele em relação ao valor patrimonial, se não me engano é R$107, e também está descontado aí em relação ao preço dividido pelo valor patrimonial, né, abaixo de 1. Né? Só por esses indicadores já dá para ver aí no caso que tem uma boa simetria de risco. Isso se enquadraria para entrar na minha carteira? Provavelmente, tá? Apesar que no caso aqui eu levo outras coisas em consideração, né? O cenário macro, né? É um deles também. No caso da tendo a elevação de juros aí, provavelmente no dia 29, e isso também pode ser um trigger aí, no caso aí, por alguns papéis, alguns fundos imobiliários, que no caso fica mais descontado. E aí talvez, né, ele se quadraria aí, no caso, para entrar no meu portfólio. Tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra e de venda, tá? Mas comente aí embaixo se você já investe nesse fundo imobiliário, se foi dinâmico eu trazer esse vídeo aqui para você, se te ajudou em algum modo, né, para você investir, tá? E era isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.